Eu sou professor há quase 30 anos, da Universidade de São Paulo, com muito orgulho. Tenho 3 diplomas por essa universidade, Direito, Economia e Filosofia. Tenho muito orgulho do meu currículo. Se você pegar o que foi feito em 4 anos, multiplica por 10, não dá metade do que eu entreguei. De escola técnica, de ônibus escolar, de universidade, de bolsa de estudo do ProUni. Então, o senhor foi injusto com a economia no governo Lula e está sendo muito injusto com as entregas da educação. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas, ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA. Como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4. Por isso, perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Discute meritocracia nas escolas, na educação, é considerar que todos têm o ponto de partida da mesma oportunidade, nas mesmas condições socioeconômicas e educacionais. Premiar os melhores, nós podemos estar reproduzindo a desigualdade, reproduzindo aqueles mais que tiveram já mais oportunidade, para aqueles que sobem de elevador. Eles serão premiados porque eles vão chegar antes, porque eles vão ter melhores condições. Ao invés de nós construir uma política para diminuir a desigualdade educacional, o risco é premiar e reproduzir a desigualdade educacional. A síntese do argumento do deputado Pedro Kizai é de que o meu projeto, ele incentiva a desigualdade por promover o mérito. Mas o primeiro ponto é o seguinte, eu não estou criando uma competição entre escolas. Eu estou promovendo dentro do âmbito de uma escola a premiação do aluno, e que inclusive eu não estou nem falando de melhores notas. Veja só um dos critérios que acho que fugiu à análise do deputado Pedro Kizai. Eu estou falando dele se superar em relação a ele mesmo. Eu não estou nem falando dele se superar em relação ao terceiro. Então, é um absurdo eu conceder uma viagem internacional para um aluno que tem um bom desempenho em sala de aula, então vamos acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática, porque ela promove o mérito, porque ela promove a competição e ela premia os melhores alunos. E eu não estou nem falando de uma obrigação, eu estou falando do governo federal oferecer a possibilidade dos estados e dos municípios aderirem voluntariamente, caso queiram. As administrações que concordem vai poder mandar os alunos que se superaram, os alunos que foram assíduos, os alunos que de fato demonstraram a melhora em sala de aula para fora do país, vai poder dar uma premiação, um livro, um notebook, um tablet. Isso administrações bem-sucedidas no Brasil e no mundo fazem. Não tô reinventando a roda, é um projeto simples para combater a evasão escolar, e um dos principais razões da evasão escolar é justamente o desincentivo para estar em sala de aula e o descolamento daquilo que se vê em sala de aula com depois daquilo que se enfrenta na realidade. E desculpa, para mim é uma questão aqui até de bom senso, não é nem de um embate ideológico para além da questão de toda a discussão de mérito. Obrigado, presidente. Veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena pra isso, aumento de pena pra aquilo e por aí vai. Aí, vamos aumentar a pena pra crimes de roubos e furtos. A questão é, o bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de que não tem proposta. Se tem uma pessoa que conhece bem o Código Penal e o Código de Processo Penal, que inclusive redige habeas corpus do próprio presídio, é o criminoso. Eles entendem bastante de direito, eles acompanham bastante a legislação penal, eles muitas vezes discutem inclusive com os advogados de defesa, mas aí um dado da realidade que você ignora, né? Não é populismo penal, é você pegar o que funciona e mais do que isso, né? De que adianta você pegar o receptador se o receptador no final das contas nunca vai pra cadeia, porque com a pena é abaixo de 4 anos, o juiz vai converter aquilo em pena restritiva de direito em vez de pena privativa de liberdade. O que a gente tá falando é justamente prender esse sujeito pra acabar, ele não abrir um negócio em um novo lugar. Kim, tu trabalha? Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até comunista, coitado. Se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né?
Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar para 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir para pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo mesmo sobre o senhor Stedley. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, sabe como é que é na rua. Das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada. Diferente do MST, o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal bancário para que nós tenhamos essa transparência. Todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da Coluna Prestes? Foi um movimento criminoso, Coluna Prestes. Não, nunca conheci fatos como esse. E se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. O senhor deu uma entrevista citando especificamente um caso desta CPI, o que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. Nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger. Os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Eu posso até fazer uma autocrítica, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. O senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato justamente por isso. Mano, ele vai chorar. Faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública e, portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento.
né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem tá dizendo a verdade. Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, seu presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Prender as pessoas não tá dando resultado. Sei. O que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal pra se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada pra vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. Vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. Senhor presidente, eu quero registrar a aprovação pelo Senado Federal do PLC 56 de 2018. Quero registrar e homenagear a deputada Laura Carneiro. E só lembrando aos parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, que o que nós estamos discutindo aqui, agora, nesse momento no plenário, é o cadastro positivo. Quer falar sobre outro assunto? Acorda cedo amanhã, eu sei que é difícil pra vocês, mas acorda cedo amanhã, se inscreve e fala no pequeno expediente. Não fala no meio de uma votação de crédito sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver.